Luan, como é que foi finalizar o trabalho? Eu queria começar falando um pouco, dando um feedback dos trabalhos, né? Especialmente para a turma de vocês. Se você puder falar no áudio, para a gente falar no microfone um pouquinho, só para a gente entender como é que foi essa etapa. Conectou? Você, como porta-voz da sua equipe, qual etapa você acredita que foi mais difícil de fazer? Você teve alguma etapa que não ficou muito clara? Alô, professor, escutando? Agora Ah, sim. ok. É que a gente acabou dividindo o trabalho, né, para ficar fácil para todo mundo. Hum? A gente acabou dividindo o trabalho todo. Em Entendi. parte, eu expliquei, a gente conversou o que seria a ideia geral, né, tipo, da empresa, e o Uhum. restante cada um ia fazer por si, e no final a gente ia avaliar se cada parte Uhum. ficou boa para todo mundo. E eu acho que, no fim, acho que deu certo. Por isso eu queria escutar a senhora Uhum. falando sobre o que a senhora achou do trabalho, para mim. Mas eu É, acredito que, acho que foi a matriz, acho que faltou um pouco mais de conhecimento da nossa parte de saber fazer a matriz da forma certa. Não sei se a gente fez exatamente do jeito que deveria ser. Eu nunca tinha feito uhum. e acho que foi a parte que a gente mais conversou lá sobre a matriz, porque ninguém Uhum. sabia muito bem o que Como era fazer, isso. né? Ela lembra que a gente conversou um pouco que ela era mais chatinha mesmo, e a gente, conforme a gente vai exercitando, o assunto vai condensando mais e a gente vai conseguindo ter um entendimento de como é que ela funciona, né? Eu ia dar o feedback assim, no geral, a gente teve muita oscilação nesse trabalho, algumas equipes ou algumas pessoas conseguiram fazer bem, não por acaso as equipes, né, as pessoas que estão participando da aula conseguiram absorver esse conhecimento, as pessoas que não participaram da aula tiveram bastante dificuldade de desenvolver. É, o objetivo também não era a gente sair dali com a matriz ou a 5W2H perfeita, cristalina e tudo mais. Alguns outros, né, ajustes que precisam ser feitos e no decorrer das próximas aulas também, conforme a gente for passando a atividade, a gente consegue fazer esses ajustes finos na sua equipe especificamente. Mas eu percebi que vocês entenderam o conceito e o que me deixa confortável da gente seguir com o assunto, porque é mais complicado. Se a gente não consegue absorver essa parte de diagnóstico do processo, das respostas, de análise de causa raiz da nossa organização, conforme a gente vai aprofundando e essa organização vai ganhando corpo, a gente vai tendo mais dificuldade para seguir com as outras etapas, sim. Então, assim, a equipe de vocês, particularmente, que é a equipe que está acompanhando as aulas, as minhas explicações, eu senti que vocês absorveram realmente o pulo do gato, tanto da SWOT também, quanto do 5W2H, que eu imaginei que seriam a parte que vocês teriam um pouco mais de dificuldade. Tiveram outras equipes ou outras pessoas que ou não responderam, ou não fizeram alguma outra etapa, caso alguém te pergunte, né? Ou fizeram, mas eu percebi que realmente não conseguiram absorver o conhecimento. E isso me deixou bastante preocupada, porque a partir de agora a gente entra numa outra fase e ela começa a ficar mais intenso, sabe? Então, assim, seria importante realmente, assim, absorver. Eu, de minha parte, assim, eu estou muito à disposição, não só para este momento de aula, dessa 1 hora que a gente tem juntos aqui na sexta-feira, mas para outros horários, né? Você me procurou algumas vezes para a gente tirar dúvidas sobre Ah, trabalho, sim, foi. Até mandei e, mensagem, eu lembro. isso, exato. E a mesma coisa com as aulas. Caso o aluno não tenha oportunidade de assistir aqui nesse horário, vai assistir depois gravado. E se quiser me procurar para a gente para fazer uma explicação, algum resumo,
tranquilo também. É importante, sanar essas dúvidas é importante. Vocês vão usar, a gente está trabalhando com ferramentas que vocês vão usar certamente ao longo do curso em outras matérias. E no mercado de trabalho também vocês vão ser extremamente exigidos. Hoje a gente inicia um outro assunto, né? Esse assunto a gente vai trabalhar um pouco com ele nessa aula, mas a gente também vamos mergulhar nele na próxima aula também. Eu preferi dividir o tema até para a gente poder fazer atividade também, porque também é um assunto mais denso e que se a gente não mastigar ele bem, vai acabar dando uma indigestão mais lá na frente. E a gente, assim, deu para perceber que a gente está construindo a organização de vocês, né? Vocês trabalharam na organização, evoluíram no projeto, definiu o tipo, né, lá da gestão, das áreas. Essa parte ficou muito clara para mim da equipe de vocês, tá, Luan? O tipo de gestão, as áreas estavam muito bem Foi o que definidas. eu mandei para a senhora, lembra? Isso, exato. O tipo do negócio também eu achei sensacional e eu tenho certeza que ao final desse semestre vocês vão sair com o modelo de negócio pronto, assim, seguindo nessa mesma batida, assim, comecem a pensar bastante nisso, porque o trabalho ficou muito bom, essas primeiras etapas ficaram muito bom. E aí, o que eu quero dizer? Não joguem fora esse trabalho, tá? Ele a gente vai dar continuidade nessa atividade ao longo do semestre. Ao final do semestre, a gente vai fazer a apresentação do trabalho como um todo, tá bom? Tá bom. Você está com o seu trabalho aí? Tô. Já até abri, então para deixar aqui. Isso. Aí agora eu quero que você me faça uma apresentaçãozinha bem rápida dele. Se você conseguir compartilhar a tela, seria ótimo. Senão, não abre aqui o seu tempo. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Tá aparecendo, Dudu? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, ok. Nosso nome aqui foi um nome que a gente pensou em inglês lá e abreviou para ficar legal, que nunca desistiu. A gente queria botar confiança. Que Roi é confiança? É confiança? Lealdade, na real. A gente queria um nome assim e a gente pensou um nomezinho legal e ficou assim. Mas esse net aqui eu achei que não precisaria botar, porque hoje em dia eu acho que ninguém bota isso, então achei assim. Aí que a gente explica o que é o e-commerce, né? Que é a área que a gente quer atuar no mercado, então seria apenas. A gente tinha falado em atuar em várias áreas, mas a gente pensou que agora para começar seria focar em apenas uma área, que seria apenas em lojas que vendem. Então, e-commerce aqui. Aqui está o que seria a nossa empresa, que é uma empresa de consultoria, cujo objetivo é assessorar as empresas, descobrir os problemas delas, solucionar os problemas também, né, da solução. E aqui está a nossa missão em valor, que a senhora disse que não precisaria, não foi, professora? Mas a gente acabou fazendo aqui, acho que de forma meio superficial. Aqui nossos planos, pacotes, que a gente quer atuar como um plano em pacote, mas... Os segmentos que vocês querem prospectar, sim, né? Exato. Aí aqui vai ser cada um tipo de valor, né? Um start mais barato e assim vai subindo. Até a matriz SWOT, que foi a quebra-cabeça. Sobre a matriz, vamos falar um pouquinho mais. Tá. Explica aí qual foi a ideia de vocês. Então, é que assim, a gente sempre ficava em dúvida, professora, ser sincera, ou tipo assim, quando a gente botava oportunidade, quando botava força, porque às vezes a gente queria botar tudo força e às vezes a gente ficava em dúvida do que botaria oportunidade. A gente olhou outras empresas, a gente foi meio que cada um foi falando o que seria a minha oportunidade e foi botando assim. Porque, por exemplo, o mercado de plataformas online, a gente viu que tem algumas que trabalham online, mas, tipo assim, não é focado no e-commerce, é focado no e-commerce geral. Tu entra com a pessoa lá e ela vai lá dentro da empresa, né? Geralmente funciona assim. Aí a gente poderia, como seria tudo online, a gente faria nosso trâmite online. Então, seria uma oportunidade única, né?
pelo que eu vi lá, são poucas empresas que fazem isso, então seria uma oportunidade. Aí seria pouca concorrência, justamente por causa disso. Ameaças são instabilidades econômicas que acontecem. Acho que daria para botar até pandemias, né? Mas aqui, como é online, a gente viu que não seria necessário botar pandemias ou coisa assim, porque acredito que nesse momento nossa empresa seria uma empresa não seria afetada nesse momento, acredito eu. Fraquezas, o atendimento pessoal seria uma fraqueza, com certeza. Tem gente que só gosta de atendimento pessoal, sentir o vendedor ali, conversar cara a cara, então seria uma fraqueza. Ataque hacks acontece, faz serviço. Essa da tabela também foi outra tabela que eu pessoalmente, eu sinto muita dificuldade, né, professora, essa tabelinha aqui. Foi até a Lene praticamente fez sozinha, porque eu realmente não sei essa tabela aqui, eu pouco entendo peças, né, não sendo necessário com a senhora. E o problema foi quando que eu fiz pergunta da senhora como seria mais ou menos, e foi tranquilo essa parte. Tá bom. A gente eu vou fazer uma aula com uma revisão de SWOT e de 5W2H, vou marcar com vocês. Só para não ficar repetitivo, eu vou marcar um dia para que assim, foi bom, foi super bom, tá? Mas só realmente para que vocês entendam melhor para a próxima etapa do processo aí também. Aqui pode descer um pouquinho. Vocês têm que usar como organograma, não fluxograma. Fluxograma é outra coisa, tá bom? Okay, mas detalhe, ajuste fino. Ok. Finalizou? Baixou? Sim, professora, é a última slide. Tá bom. A parte da SWOT, só sobe um pouquinho para fazer uma observação. Essa parte de ataque dos hackers, quando você se refere por ser uma empresa de e-commerce? Não, seria porque, por exemplo, como a gente vai ter alguns dados da empresa, então, a partir do momento que possa ter algum tipo, um hack, por exemplo, tenta invadir a nossa empresa para pegar dados de clientes, entendeu? Então, seria uma fraqueza, ligado? Entendi, tá. Então, isso daí eu classificaria mais como ameaça, ou seja, algo que vem do ambiente externo para dentro, entendeu? Então, assim, ataque... A partir do momento que vem de fora, é uma fraqueza. Ameaça. Isso, ameaça, o que afeta você. O que poderia, se você tivesse mudado, por exemplo, nossa fraqueza, não temos nenhum sistema, não sei como funciona, tá? Isso posso estar falando uma bobagem do ponto de vista técnico. Não temos nenhum sistema que nos preserve contra ataque de hackers, porque a gente não tem dinheiro para comprar ou porque a gente não tem expertise para isso. Aí eu entendo que seria uma fraqueza, mas se você entende que um ataque de hacker ele pode acontecer, mesmo vocês estando respaldados com tudo aquilo que deveria ter numa empresa de e-commerce, aí é uma situação do externo para o interno. Aí só para que não ficou muito claro entendi, quanto professora. é isso, entendeu? Sim. Agora eu acho que eu entendi um pouco melhor. Isso, se você tem a possibilidade de ter um sistema robusto que te proteja, te defenda de ataques de hacker, mas que nesse momento vocês estão optando por não ter, porque é caro, requer um investimento que vocês não conseguem ter, aí sim é uma fraqueza. Mas se não, a gente tem tudo, mas ainda assim nós não estamos livres, porque os caras têm cabeça, né, do capeta e podem conseguir, aí a gente coloca como uma ameaça. A parte da oportunidades também, eu achei legal vocês terem colocado essa questão do mercado de plataformas online como uma oportunidade que está crescendo também. Ter pouca concorrência. Eu não entendi muito bem a parte de ampliação para lojas e microempresa. Ter a oportunidade de sair do home office, é isso? De abrir uma loja? Eu acho que a gente ficou mal, porque a gente ajudaria pequenas e médias empresas, né? Principalmente. Sim, seria uma ferramenta, uma alternativa para pequenas... bacana, está caracterizado também como uma oportunidade. Mas, no geral, assim, o trabalho estava bem feito, assim, eu gostei da apresentação também dele, estava clean, não estava contaminado com outras informações. Achei que estava bom. Parabéns, tá bom? Obrigado, professor. Muito obrigado pelo feedback também, da senhora, muito importante. Imagina. Então, tá bom. Agora eu compartilharei minha tela com você. Aí você precisa desbloquear aí a sua e isto.
Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, Luan, empresa definida, a análise dos riscos está pronta, plano de ação para os riscos e oportunidades também está pronto. Você já tem um organograma de como é que vai funcionar, tudo certinho. Agora a gente precisa entender um pouco mais como é que vai funcionar a sua empresa. A gente precisa entrar um pouquinho nos departamentos para a gente começar a construir ou mapear os seus processos organizacionais. Essa é uma atividade que ela demanda muito tempo para ser feita, ela não é uma atividade fácil de ser feita, mas é uma atividade também que você vai fazer uma vez. Depois é só uma questão de atualização. Isso facilita muito pela questão da padronização de processos, a questão do treinamento também, e para criar uma identidade, uma robustez da sua empresa, para todo mundo que os seus clientes saberem que a sua empresa é uma empresa confiável, que você entende o que entra na sua empresa e o resultado que aquilo vai dar, as saídas que aquilo vai gerar dentro da sua organização. Então, deixa eu passar aqui para o slide. Mas o que é um processo, né? Quando a gente está falando de mapear, vai mapear processo. O que eu estou entendendo? O que vocês entendem como processo? Processo é um conjunto de atividades, né? Ou seja, eu estou dentro da minha área, a área de vendas, é uma área, um departamento, e tudo aquilo que eu faço dentro da área de vendas, prospecção do cliente, campanhas de metas, de venda, de marketing, tudo aquilo ali é um conjunto de atividades, ou seja, é um processo que eu tenho que resulta de uma entrada, ou seja, uma demanda que eu recebo para dentro do meu departamento, misturo tudo num conjunto de atividades e isso resulta numa saída. Então, quando a gente está olhando de fora, para ser bem simplista, assim, quando a gente fala assim, qual é a saída de uma empresa da Samsung, por exemplo, né? Que é uma empresa multinacional coreana, eu acho que número 1, né, de vender celular. Então, ou seja, a saída deles é vender eletrônicos, produtos eletrônicos, seja TV, seja um celular, um tablet. Então, essa é a saída. Para que eles entreguem essa saída, entreguem esse produto, eles precisam de várias entradas. Eles têm que ter entradas para desenvolver um conjunto de atividades que eles consigam resultar em um processo e para o consumidor dele final. Então, quando a gente fala de processo, a gente fala do conjunto de atividades e nesse conjunto ele é resultado de entradas e saídas, ou seja, entra uma série de processos e sai algum produto ou algum serviço no qual você está se propondo a ver, no seu caso, um e-commerce, uma atividade online. Então, para isso, você precisa ter saídas, entradas. A ferramenta que a gente vai usar para mapear isso, né? Como é que eu vou mapear, Michele, os meus processos que eu tenho dentro da empresa, né? São vários processos. Primeiro que são várias áreas, como você dividiu ali você tem um organograma com bastante áreas. E dentro de cada área, você tem vários processos, né? Então, assim, mapear isso a gente precisa ter uma ferramenta que vá nos doutrinando e que vá gerando um procedimento para que a gente consiga mapear e principalmente que a gente consiga reter esse conhecimento para numa auditoria, numa fiscalização, a gente consiga montar ou no processo de venda também. Muitas empresas, não sei se é o interesse de vocês trabalhar com licitação, Lua, mas quando a gente trabalha com licitações, são exigidos uma série de documentação para que aquele cliente, que normalmente é um órgão público,
está comprando de você, ele entenda que você tem know-how ou a sua empresa é saudável o suficiente para garantir aquilo que ele está requisitando de você. Então, se você está se propondo a vender uma plataforma de e-commerce para uma prefeitura de Manacapuru, por exemplo, a prefeitura de lá, numa licitação, ela vai solicitar uma lista de documentação para saber se você tem capacidade técnica para garantir tudo aquilo que você está propondo no seu pregão de licitação ali. E dentre essas situações, eles vão pedir o mapeamento do processo, para enxergar o quão saudável é a sua empresa para entregar aquela saída de produto ou de serviço que você está se propondo. E aí o diagrama de tartaruga é uma ferramenta da qualidade que a gente utiliza para descrever visualmente, ou seja, vai ficar ali estampado quando alguém pedir, falou assim, ô Lua, você é responsável por que área? Eu sou responsável pela área do marketing. Não, tá bom. Mostra aí o mapeamento do seu processo da área do marketing. Então, assim, é muito visual. O diagrama da tartaruga, ele é bem visual para que a pessoa que está olhando, ela não tenha dificuldade de visualizar quais são as entradas e quais são as saídas e fazer a análise se aquilo está correto ou não está correto. Professora, aí, é por setor, né? é por setor, Tipo e é isso, é por setor. E a gente faz por processo também. Então, a gente vai ter um diagrama da tartaruga da área do marketing, e lá dentro vão ter vários processos que a gente vai conseguir mapear quais são as entradas e quais são as saídas dele. Esse diagrama vai fazer você organizar as entradas, vai organizar as saídas, ou seja, tudo aquilo que você precisa para fazer o seu processo fluir, você entregar o seu produto final. Vai avaliar quais são os recursos necessários, seja de equipamento, seja recursos pessoais também, de recursos humanos. Vai medir o seu processo para entender se ele está sendo eficiente ou não, se ele está conseguindo entregar aquilo no qual ele está se propondo. E também outras informações sobre o processo de uma maneira muito, muito visual, muito simples, para quem está olhando é fácil perceber. Ele vai auxiliar também no mapa geral de processos, facilitando a descrição e análise de quais recursos humanos, materiais, como eu já falei. E uma etapa que a gente vai ver na próxima aula é organizar tudo isso em procedimentos, porque a gente precisa de procedimentos para a gente padronizar a nossa atividade, né, Luan? A gente não pode deixar as coisas na nossa cabeça. Quando a gente fala de organização, o patrimônio daquela organização ele não pode ficar na gaveta de ninguém, nem na cabeça de ninguém. Você já ouviu ou passou por alguma experiência do tipo do funcionário foi embora, pediu demissão ou foi demitido e parou alguma atividade assim, porque ninguém sabia fazer aquela atividade, só aquele cara que sabia fazer? Já ouviu falar disso? Não, mas eu não. Só tá você na aula? Chegou alguém? Tem duas pessoas já, professora aí. Tem a Alzilene e tem o James. Oi, Jamerson. Oi, Islene. Boa noite. Boa noite, professora. Então, e aí, Jamerson, tudo bem? Tranquilo, professora. Bacana. Então, acontece isso, às vezes, Luan, Jamerson, Zilene, as atividades não estão devidamente mapeadas e aí fica uma pessoa detentora daquele conhecimento. Eu sempre brinco quando eu faço alguma consultoria ou até mesmo quando eu trabalhava, né? Eu brincava e falava assim, nossa, eu todo dia tenho que acordar de manhã e dar graças a Deus pela vida do fulano de tal, porque ele não pode morrer, porque se ele morrer a gente vai parar esse processo. Por quê? Por falta de um processo estar devidamente mapeado. Isso é muito perigoso para uma organização. Mas a gente, as coisas nascem pequenas, né? Elas vão ficando grandes, né? E se a gente não começa a fazer isso desde quando é pequeno, depois os processos vão ficando mais robustos e isso vai dando muito trabalho para ser feito. É o tipo de atividade que a gente vai deixando para amanhã, nunca faz. Acaba que a gente acaba nunca fazendo.
E é extremamente necessário. A gente precisa saber quem é o dono daquela atividade, como é que se faz aquela atividade, qual o impacto se aquela atividade não for feita. E a forma que a gente precisa deixar isso gravado na pedra, como eu chamo, é criando procedimentos para que isso fique publicado de forma para que todos saibam e a gente não deixe isso engavetado num pedaço de papel ou num desktop de alguém ou até mesmo na cabeça de alguém. Tem algumas atividades que a pessoa faz, sabe, o primeiro funcionário da empresa, o Jamerson, por exemplo, que está há 500 anos lá no IDAAN. Tem atividades que ele começou a fazer, que ele inventou, ninguém mais sabe como ele vai fazendo, e tá tudo na cabeça dele, provavelmente, entendeu? Se ninguém chegar com ele e falar assim, peraí, Jamerson, mas vamos lá, vamos imaginar que você vai sair de férias, vamos imaginar que um dia você adoeça, como é que a gente vai cobrir essa situação? E aí, que aí fica todo mundo com cara de Zé Coió, que eu digo, né? Não sabe, não sei, vamos ligar para o Jamerson nas férias e tudo mais. Então, assim, isso é uma responsabilidade nossa, como gestor de organização, garantir que todos os nossos procedimentos, nossos processos, eles estão devidamente mapeados da melhor maneira possível. Os indicadores, eles também são necessários. Tem muita gente com preconceito contra indicadores, né? Tem gente que fala assim, ai, não, pelo amor de Deus, isso daí não serve para nada, ninguém lê, ninguém dá importância. Gente, people, como diz uma professora minha, people, como vocês vão saber se vocês estão mandando bem em determinada atividade se vocês não têm os números para conversar com vocês? Não dá para ser na direção do vento. Os números, eles vão dizer qual o caminho que a gente está indo. Quando a gente fala de visão, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, quem vai dizer isso para você não vai ser aquele cara que vai ficar dando tapinha nas costas de você e falando assim, tá mandando bem, tá mandando bem. Baseado em quê que as pessoas vão saber que elas estão mandando bem? Como eu sei que um processo meu ele está mandando bem? Como eu sei que eu, como funcionário, eu estou conseguindo desempenhar a minha atividade com qualidade? Os indicadores eles são responsáveis por isso. É ali, apesar de ser muito frio e os números são frios, eles têm essa capacidade de serem muito impessoais, mas eles também são justos, porque eles estão dizendo ali, estão dando uma fotografia de como realmente está a sua situação. Seja o índice de produtividade, seja o índice de absenteísmo, seja o índice de rotatividade, o quanto você consegue reter as pessoas, seja o índice de hora máquina parada, o quanto você tem uma máquina e ela fica parada dando manutenção, para você. Às vezes você está ali pedindo do seu chefe, eu preciso de R$100 para comprar peça para essa máquina, me dá R$100 e o chefe, não. Mostra o indicador para ele, mostra o quanto de perda que ele está tendo, porque aquela máquina fica parada, que às vezes é muito mais do que os R$100 que ele está negando para você, que ele está entendendo que não é interessante te dar naquele momento. Então, os mapeamentos de processo, nos mapeamentos a gente também coloca os indicadores para fazer essa medição, usar de métrica para aquilo que a gente está propondo como saída do nosso processo. E aí, por que tartaruga? Vocês vão já entender de onde é que vem isso daí. Gente, é diagrama de tartaruga mesmo, tá? Vocês podem procurar no Google, inclusive tem um videozinho como atividade para vocês. Vocês vão entender por que se chama e podem falar sem vergonha, né? Quando a gente fala de entrada, a gente está falando o que o seu cliente quer. Lembre-se sempre, a primeira aula que a gente deu, uma organização nasce para servir uma sociedade, uma comunidade, ou seja, vocês têm clientes, mesmo uma organização não sem fins lucrativos, uma ONG, uma igreja, por exemplo, ela tem uma demanda, ela está ali para prestar algum tipo de serviço em prol de uma comunidade, mesmo que ela não receba por aquilo. Então, quando a gente fala de entrada, a gente fala de demanda. O que meu cliente quer? O que ele espera de mim? Quais são os requisitos
que ele me propôs para fazer aquele determinado tipo de atividade para ele. E aí, essas entradas, essa demanda do cliente, ela vai entrar em um processo onde as atividades vão ser desenvolvidas e a gente vai gerar um valor ali, vai agregar um valor naquela atividade. E aí, ao final, o meu cliente vai receber algo beneficiado, né? Algo de valor agregado. Ou seja, eu entrei de uma forma e vou sair com um valor agregado ali naquela minha atividade. Para isso, eu preciso entender com o que eu vou desenvolver essa minha demanda do cliente. Ou seja, o cliente me requisitou algo que eu preciso desenvolver, vamos lá continuar no celular, né? O cliente me requisitou, você precisa entregar para mim 100 celulares por mês. Então, para entregar 100 celulares para o meu cliente, quais são os recursos materiais que eu preciso para produzir esse celular? Preciso de instalações, dá para fazer esse celular na calçada da minha casa, ou eu preciso ter uma fábrica, preciso ter uma empresa, preciso ter maquinário para fazer isso, eu preciso ter equipamento, eu preciso ter computador, preciso ter instalação elétrica, preciso ter um gerador de energia. Não vamos ter gerador de energia. E se faltar energia? Quanto tempo de horas sem energia eu consigo ficar durante o mês para entregar aquela demanda do meu cliente, sem atrasar a demanda do meu cliente? Lembre-se, você se propôs a vender algo para o seu cliente. Você está se propondo a vender algo para ele. Ou seja, você tem que cumprir com aquilo que você prometeu. Não dá para simplesmente, né, nos 45 do segundo tempo e falar assim, olha, não consigo entregar para você esses 100 celulares. Você já prometeu, você assinou um contrato lá no início, onde você mostrou que tinha capacidade para essa demanda. Então, quando a gente fala de com que, a gente está falando de tudo aquilo que é necessário para que você desenvolva as atividades. E aí, gente, é listar mesmo, sabe? Computador, internet, telefone, tantos funcionários, maquinário, matéria-prima, refeitório, uniforme, transporte, lista, tudo que ocorrer, que você entende que é necessário para fabricar esse celular que a gente está conversando agora. A outra perninha da tartaruga é como é feito. Eu já entendi que eu preciso de máquina, de celular, de computador, de internet, de gerador, de alimentação, de transporte. Já entendi o que eu necessito para fazer isso. Mas como é que eu faço isso? Qual é a receita do bolo? Onde é que está essa receita do bolo para eu fazer? Quem escreveu, onde arquivou, como publicou? Isso é público, todo mundo sabe, está notório ou está na cabeça de alguém? Então, quem vai determinar isso são os procedimentos. Os procedimentos, os métodos ou as instruções de trabalho, são as receitinhas de bolo de cada processo. Então, para fazer a antena do meu celular, ou seja, o celular, nem tem mais antena, né, gente? Eu acho que celular. Para fazer a câmera que compõe meu celular. Então, para fazer essa câmera, que é uma partezinha, é uma atividade do meu processo, ou seja, eu me propus a entregar um celular pronto. Mas para isso eu preciso fazer bateria, preciso fazer câmera, preciso fazer display. Então, para fazer a câmera do meu celular, onde é que está a receita do bolo? Ela tem que estar publicada em algum lugar, tem que estar ali acessível, para que quem vai fazer a câmera do celular consiga pegar, entender como é que se faz e começar a praticar. Essa é uma perninha da tartaruga. No outro bracinho da tartaruga, a gente mapeou os recursos que a gente precisa, a gente já sabe como é que vai ser feito e quem vai fazer isso. Com quem que nós vamos fabricar esse celular? Quem são as pessoas? Quantas pessoas nós precisamos? Quais são as habilidades? Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? Pode ser tudo operador de produção para fabricar celular? Eu preciso ter técnicos? Se preciso ter técnicos, eu preciso ter técnicos de que especialidade? De que áreas?
eu preciso ter pessoas, engenheiros para fabricar um celular. Tudo isso a gente precisa. Quantas pessoas eu preciso para fazer aquela atividade? Lembra que eu destrinchei? Eu peguei o celularzão, explodi numa série de atividades de valor agregado e eu estou aqui com a minha câmerazinha. Eu sou responsável por fabricar a câmera do celular. Eu sei os recursos materiais que eu preciso para fazer essa câmera. Eu tenho um procedimento aqui na minha mão. Agora eu preciso definir quantas pessoas têm a capacidade para fazer essa câmera. 1, 2, 3 pessoas vão precisar fazer essa câmera? Se são 3 pessoas, elas precisam entender de quê? Quais são as habilidades? Então, eu preciso ter um operador de produção, eu preciso ter um engenheiro e eu preciso ter um técnico para mexer nessa máquina. Bacana. Já mapeei 3 pessoas, cada qual vai ter uma habilidade diferente. Tá claro, pessoal, até aqui? Sim, Sim, professor. Tá facinho, facinho? Tô vendo aqui que tem muito do dia a dia nisso aí que a senhora tá falando. Me conta, deixa eu só pegar o controle aqui do ar. A questão mesmo de documentar os procedimentos, tudo isso, né? É uma coisa que eu comecei a fazer esse ano, né? Por conta de eu poder ter férias, né? Ter paz, né, Jamerson? Paz, essas coisas. E assim, é muita coisa, às vezes senhas de servidores, essas coisas eu tenho mais assim na cabeça, né? Então, estou começando, na verdade comecei agora a escrever tudinho, fazer documentar tudo, né? Para deixar para quem precisa, na verdade quando eu estiver ausente. E tem as pessoas que me acompanham toda vez que eu vou fazer um procedimento para poder aprender também. Isso mesmo, isso mesmo. Gente, esse tipo de atitude, ela é generosa e de muita responsabilidade. As pessoas que não praticam isso, se for por falta de conhecimento, ok, né? Tá perdoado. Mas se a pessoa entende a importância disso e não faz, esse tipo de atitude, a gente precisa enxergar isso dentro da empresa e rever o tipo de pessoas que estão com a gente, com o nosso time, porque é extremamente perigoso para a sobrevivência de uma empresa os processos não estarem mapeados. É de extrema. Ah, não, professora, mas ninguém morre por causa né? Ninguém morre de amor. Já escutei isso, sabe? Colega de trabalho, ninguém morre de amor. Fulano sair, a gente vai sofrer, mas a gente vai se virar. Bacana, mas até você conseguir nadar, talvez muita gente já tenha morrido afogada. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso e enxergar a responsabilidade disso daí mesmo. Quando existe uma ignorância, eu não falo ignorância no sentido pejorativo, eu falo de ignorar a informação, é natural que a gente não dê importância. Mas uma vez que a gente consegue entender, como o James falou, a necessidade dele causou essa vontade de mapear todos os processos. Por quê? Porque a pessoa começa realmente, não tem vida, não tem férias, não tem final de semana, não tem nada. Você começa a se afundar ali, toda hora é alguém ligando para você. Não é saudável para você como funcionário e muito menos saudável para a sua organização também, você como gestor, proprietário de uma organização. Vamos lá. A última perninha da tartaruga são quais os resultados, ou seja, entendi que recursos eu preciso, eu sei como é que ele é feito, eu sei quem vai fazer isso, quem é responsável por isso e quais os resultados que eu tenho, quais são os meus indicadores de desempenho. Como é que eu vou saber que o meu processo está sendo efetivo, se eu estou mandando bem ou se eu não estou mandando bem em determinada atividade. Só um minutinho, pessoal, deixa eu só... Só um minutinho.
voltando. Como eu digo, a gente não está fazendo home office, né, gente? A gente está tentando sobreviver em meio ao caos. Então, hoje, por exemplo, eu estou na casa da minha mãe. A minha mãe quebrou o braço, eu estou tendo que ficar aqui com ela. Então, assim, a gente vai tentando sobreviver do jeito que dá. Mas, enfim, voltando. Entendi quais são os recursos que eu preciso, como é que é feito, as instalações, recursos materiais, equipamentos, matéria-prima, como é feito através dos meus procedimentos, com quem vai fazer, quem são as pessoas que precisam ter o conhecimento daquele processo. Gente, também nesse com quem precisa ter um dono do processo, tá? Precisa ter um responsável. Todos os processos ele precisa ter um responsável. Não é nominal, é a atividade, é a função. Vai ser um gestor, vai ser um engenheiro, vai ser um técnico, ou seja, não é pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas entendem, não precisa colocar o fulano de tal como responsável desse processo. Não, gente, é atividade. Quem vai ser responsável pela fabricação da câmera do celular? Vai ser o engenheiro de processo sênior. Beleza. Todo engenheiro de processo sênior que estiver lá, ele vai ser responsável por fazer aquela atividade. De novo. Um minutinho, novamente. Vamos lá. E aí os resultados, eles vão dizer se o meu processo ele está no caminho correto ou se ele não está no meu caminho correto. Professora, mas se o meu resultado está ruim, eu estou fazendo lá minha câmera de celular, mas ela não está, a minha produtividade não está boa, o meu índice de rejeito, ele está muito alto, ou seja, eu estou gastando muito, estou jogando muito matéria-prima fora. O que eu faço? Eu desisto, me mato, sabe? Não, gente, a gente faz as análises disso, entende qual é a causa raiz daquela atividade não está dando o resultado que você gostaria. E aí, gente, a 5W2H é uma das ferramentas que vocês podem usar para entender um pouco dessa causa raiz, mas tem outras ferramentas que a gente consegue fazer a análise dos processos e revisita aquele processo, entende quais são as atividades que precisam ser modificadas. Às vezes um projeto está errado, às vezes tem um molde que você utiliza que ele não foi feito da maneira correta. Às vezes tem alguma atividade que você terceirizou e aquele fornecedor ele não está entregando com a qualidade que devia, isso está gerando um índice de scrap, de rejeito que não está saudável. Às vezes você está com um índice de absenteísmo muito alto, as pessoas estão faltando muito, precisa entender por que as pessoas estão faltando, o que você precisa fazer para ajudar aquelas pessoas. Então, todos esses resultados, os indicadores de desempenho do seu processo, eles vão te demonstrar qual é o caminho que você está indo. Claro, gente? Tá fácil de entender? Estão conseguindo? Pegando? Sim, professora, realmente é como o Jamison disse, né? Tem muitas coisas aí que a gente consegue encaixar em outras situações, então... Conforme a senhora vai explicando, eu vou lembrando de outras coisas e vai dando por cima lá, bacana. Quando vocês falarem de mapear processo, gente, a gente brinca muito que é como se você estivesse num helicóptero olhando para sua empresa de cima. E aí, quando você olha a sua empresa de cima, parece que você está vendo só a entrada e a saída. Pô, tô vendo um caixote ali, tô vendo o caminhão entrando com um monte de matéria-prima e tô vendo um outro caminhão saindo com produtos acabados. Bacana, bacana, tá claro. Quando você começa a descer esse helicóptero, que você começa a chegar mais próximo da sua empresa, você vai começando a expandir as áreas. Poxa, mas ali dentro daquele caixote, que na minha cabeça só fabricava, tinha entrada de produto, de matéria-prima e agora sai um produto acabado, eu vejo que tem várias áreas. O que cada área daquela faz e, principalmente, como aquelas áreas estão interligadas a ponto delas impactarem o meu processo também. Porque a tartaruga, ela funciona muito para isso, para você entender. Vou dar um exemplo de RH, que é muito a minha área. Quando a gente mapeia processo de recrutamento e seleção,
Entradas de recrutamento e seleção, ou seja, quais são as minhas demandas para iniciar um processo de recrutamento e seleção? Eu preciso de um formulário de vaga preenchido, eu preciso de uma demanda de uma posição, eu preciso de currículos, eu preciso de candidatos, ou seja, essas são as minhas entradas no meu processo de recrutamento e seleção. As minhas saídas são um processo de recrutamento e seleção dentro de um tempo eficiente, que eu consiga cumprir com aquilo que o meu cliente está pedindo, um candidato aprovado com as qualificações que estão na descrição de cargo dele, ou seja, eu tenho várias saídas. Assim como eu tenho várias entradas, eu também vou ter várias saídas. Mas aí, professora, eu vou criar indicador para todas essas saídas? Não, você pode criar dessas várias saídas que você tem, você vai criar um indicador daquilo que mais impacta o seu processo. O que mais impacta no seu processo de recrutamento e seleção? É a eficiência. Eu tenho 30 dias para trabalhar uma vaga. Então, qual é o seu índice de eficiência na entrega das suas vagas? Se você está trabalhando vagas e você está entregando com 35, com 40 dias, você precisa revisitar o seu processo, entender em que momento, da hora que você recebe a sua entrada, ou seja, eu recebi a entrada, que é um formulário de solicitação de vaga aprovado no RH. Isso se transformou num conjunto de atividades. Qual daquelas atividades ali está impactando o meu processo para que eu não consiga, em 30 dias, fazer a minha saída, que é entregar um candidato aprovado com as devidas qualificações e técnicas lá que estão na descrição de cargo dele. Feitas essas análises de causa raiz, professora, mas eu entendi, sabe que está tudo certo no meu processo. O problema é que alguém um dia definiu que era 30 dias, mas é impossível contratar com 30 dias, porque agora tem o e-social me pede 30 dias no mínimo e tudo mais. Revisita o processo. Então, vamos mudar, vamos criar um procedimento, vamos fazer uma alteração nesse procedimento. Por conta de uma nova lei do governo, este tempo não é mais suficiente para que eu consiga candidatar. Aí muda todo o processo, entendeu? Então, isso acontece também. Não é um problema a gente revisitar esses processos. Volta e meia, a gente tem que fazer essas revisões de procedimento e fazer os ajustes necessários. Claro até aí, gente? Sim, professor. Sim, professor. Ok. Tá bom. A última atividade que eu queria deixar para vocês, hoje eu não vou passar a atividade, esse assunto é um assunto intenso, é que nem a 5W2H e a SWOT, a gente vai recebendo informação, a gente vai falando, não estou conseguindo entender. Quando a gente vai fazer, a gente começa a entender que é mais complicado do que a gente imagina, né, Lene? Sim, professor. Eu choro só para não rir. Ou é Eu imagino. Então, assim, pensando nisso e vendo o trabalho, vendo um pouco as dificuldades que vocês sentiram, eu quebrei essa aula em dois. Então, eu vou deixar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele fala de mapeamento de processos e de fluxograma. Então, ele é bem explicativo, eu adoro esses vídeos do YouTube, assim, principalmente depois de uma aula, né, eu já falei, aí quando vem aquele vídeo, ele dá uma condensada naquilo que a gente viu na aula. Então, assista esse vídeo. A gente vai começar falando sobre ele na próxima aula, sobre os entendimentos. Não precisa fazer nada, eu só quero que vocês realmente assistam e tentem linkar com a aula de hoje. E nesse vídeo a gente já vai falar um pouco sobre o próximo assunto que a gente vai tratar na aula seguinte, que é sobre o fluxograma também. Então, são duas coisas que a gente vai precisar trabalhar junto. Aí, na aula seguinte, a gente faz uma revisão do mapeamento do processo baseado no livro, entra em fluxograma, e aí a gente já parte para a atividade. Combinado? Combinado, professor. Ok, professora. Dúvidas até aqui? Alguém tem dúvida ou está claro? Claro, professor. Para mim tá tranquilo, professor. Vamos lá. Bacana.